Olá, eu sou Sebastião Salgado e peço a você que se junte a inúmeras pessoas em todo o mundo para fazer um apelo urgente aos dirigentes do Brasil. O que juntou todas essas pessoas durante a pandemia? Elas têm medo de que o terrível vírus que ataca o planeta seja ainda mais violento para os índios do Brasil. Despreparados para enfrentar as doenças dos brancos, os indígenas brasileiros têm sido vítimas de epidemias há mais de 500 anos. Mas agora se junta a essa ameaça o relaxamento da vigilância do Estado, as invasões de garimpeiros, madeireiros e fazendeiros ilegais, os incêndios criminosos que aumentaram nas últimas semanas. O Brasil tem o maior número de grupos indígenas isolados em todo o planeta, e eles são ainda mais sensíveis à pandemia. Eles precisam do nosso apoio. Por isso, essas pessoas pedem ao presidente da República e aos líderes do Congresso e do Judiciário do Brasil que criem uma força-tarefa para retirar das terras indígenas os invasores ilegais e possa garantir aos seus habitantes originais a proteção de sua saúde. O Brasil tem uma dívida com seus primeiros habitantes. Esta é a hora de fazermos o que já deveria ter sido feito há muito tempo. Começou como qualquer outra viagem pra casa. Pegou a chave. Tchau, tchau. E com as mesmas histórias de sempre. Ei, chega. É um vídeo, mãe. Me dá. Ups, desculpa. Não se preocupe, Meu jogo, chegaremos em hein? casa em pouco tempo. Ah, não. Parem já. Eu vejo algo grande que começa com B. Olha aí. Quase lá. Tá bom, chega. Vamos pela rota bonita. o desvio do papai não. Você Ai, sabe eu o preciso caminho, fazer né? xixi. Mas aí as coisas ficaram um pouco estranhas. Acho que são só obras na estrada. E isso era apenas o começo. Não faz isso. Nossa, Ai, desculpa, eu não consigo Você tá ver. bem? Lar doce. Eu já posso chegar. Eu não sabia que os Silvio estavam viajando. Só um salve. Obrigada, amor. Finalmente. Desfaz as malas, eu vou fazer um chá pra gente. Ok, filho. Vamos para... Calma, vai ficar tudo bem. Cadê a mamãe? A gente não pode mudar o passado. Mas podemos exigir um futuro melhor. Proteja os oceanos. The vessel we are going to board, and it has shark fins on board. Look behind you. Captain. Going to one estate called Pallivasal Estate. Kwan po, ito po yung mamumulot ng lahat ng may tatak. All the branded packaging are segregated by brand. Pwede po, ito po yung mamumulot ng lahat ng may tatak. All the branded packaging are segregated by brand. All the branded packaging are segregated by brand. Pwede po, ito po yung mamumulot ng lahat ng may tatak. All the branded packaging are segregated by brand.
com o grupo de voluntários do Greenpeace Fortaleza. É um prazer ter vocês aqui com a gente hoje. A gente vai conversar sobre a importância de discutirmos a PL 2633, e hoje com a gente vai ter a Karen Góes, que é voluntária do Greenpeace, lá do Amapá. Karen, pode se apresentar? Posso. Boa noite, Kathleen. Muito obrigada pelo convite. Muito obrigada, pessoal, por estarem aqui. Boa noite. Espero que a gente possa contribuir com informações para vocês. É isso. Eu me chamo Kathleen. Eu já participei aqui uma vez, talvez vocês já tenham me visto, né? Eu sou voluntária daqui do grupo de Fortaleza. E esse encontro acontece todas as quartas-feiras, né? Só para relembrar vocês. Essa discussão que a gente vai ter hoje é para explicar um pouco do que foi essa MP 910 e da mudança dela para a PL 2633, o porquê dessa mudança e o que a gente pode fazer para se mobilizar e pressionar para que isso não passe. Antes de tudo, eu queria começar explicando, para trazer um pouco o assunto para diversas pessoas de diversas vivências, o que é uma MP e o que é uma PL, né? A medida provisória, ela é um instrumento que ela tem força de lei e ela é usada em caso de relevância e urgência, né? Ou seja, ela tem efeito imediato, ou seja, ela tem que ser votada logo e discutida logo. Ela depende da aprovação do Congresso Nacional para transformação definitiva, e o prazo dela tem vigência de 60 dias e ela é prorrogável por mais uma vez, né? Pelo mesmo período, 60 dias, que foi o que aconteceu. A MP 910, ela tinha o mesmo teor do que é agora a PL 2633/20. Ela foi editada pelo atual presidente no ano passado, no finzinho do ano passado, e tendo em vista que é uma MP na teoria, né, a gente se pergunta o porquê dessa urgência tão grande em passar um texto de medida provisória dessa forma, né. O maior questionamento na época da MP era fora todo a preocupação com as consequências que vai causar, era também por que essa urgência, né? Porque em meio a uma pandemia. Recentemente a gente descobriu por quê, né? Porque, obviamente, havia e ainda há, segundo o próprio ministro do Meio Ambiente, uma boiada para passar, né? E é de interesse de várias pessoas com grandes poderes aquisitivos que essa MP ela passasse, né? Então, por que ela mudou, né? Por que foi de MP, de medida provisória, para uma PL, que é um projeto de lei? Como eu disse antes, a MP ela tem um período de tempo para ser votada e ela caducou, né? Ela tinha que ser votada dentro de 180 dias, ela não foi e perdeu a validade. O que isso quer dizer? Quer dizer que o Rodrigo Maia foi bonzinho por não colocar essa pauta para votação? Não, não foi, porque logo depois ele articulou para que se fizesse um projeto de lei. E aí a gente entra no que é uma PL, né? É um projeto de lei, como eu já falei, que pode criar uma nova lei ou já alterar uma existente. O teor dessa PL, ela, como eu mencionei antes, é o mesmo da MP. Tem algumas alterações, mas, assim, na essência é a mesma coisa. Quando você entra no... O relator o relator da MP e da PL, desculpa, ele se chama Marcelo Ramos, ele é um deputado do Amazonas. Se você entrar hoje no site dele, tem lá hashtag o deputado do Amazonas. Quando você entra no site, tem uma explicação, segundo ele mesmo, sobre o que é a PL e sobre como ela não traz... consequências ruins para o meio ambiente, o que é uma mentira, mas eu vou ler aqui o que ele disse. Abre aspas, o projeto permite a regularização, de propriedades com até 6 módulos fiscais, sendo que 70% dos mais de 167 mil beneficiados têm terras apenas
de um módulo fiscal, ou seja, são minifúndios. Impusemos barreiras à grilagem ao regularizar imóveis ocupados até 2008, em que não haja conflitos, mas sim posse mansa e produtiva. Aquele que obtiver a propriedade fica proibido de desmatar mais do que 20% da mata nativa, sob pena de perder a titulação, disse o deputado Marcelo Ramos. Mas, a partir do que ele falou, surgem alguns questionamentos e algumas contradições. Por quê? Porque a lei atual, ela já garante certa regularização, né? Ela usa de autodeclaração dos ocupantes de até 4 módulos fiscais e não tem necessidade de vistoria prévia, né, para os setores mais vulneráveis do campo. E, ou seja, esse argumento no momento não cola, porque, novamente, já há uma lei sobre isso, que, claro, não atende a todos, ela precisa ser debatida, ela precisa ser discutida, mas não nesse momento em que a gente tem uma pandemia acontecendo no mundo inteiro e que a gente precisa pensar em formas de combater as consequências dessa pandemia e o Marcelo Ramos quer, ao invés de pensar em medidas de mitigação para o problema do Covid, principalmente no seu estado, que está passando por uma grave crise, ele prefere dar atenção a um projeto de lei que vai beneficiar poucos, né? E ainda, contestando o que ele falou no site dele, pela terceira vez em 10 anos, ele quer ampliar o prazo de regularização das terras no país, né? Ou seja, a gente percebe que é uma agenda de destruição ambiental para não só se apropriar das terras que ainda não foram regularizadas, porque, assim, não foram regularizadas, a gente sabe que isso não impede os agressores, principalmente desde que os órgãos de fiscalização eles têm sido desmontados, né? Estão passando por esse desmonte, mas também eles querem enfraquecer as terras que já foram regularizadas, como as unidades de conservação. Para falar no português correto, eles estão premiando quem desmata e estão dando legitimidade para a grilagem, né? A grilagem, como alguns de vocês devem saber, ela é o uso de métodos para falsificar documentos, não só documentos, né, das posses das terras. E eles querem dar legitimidade para essa grilagem, né? Porque, no caso, assim, como tem funcionado? Muitas vezes, na maioria das vezes, os donos do dinheiro, eles usam de laranjas, quer dizer, no papel é um nome, mas quem está por trás é um conglomerado que, através de vários outros nomes, mantém grande posse de terra. Então, é isso que eles querem fazer, eles querem legitimar, eles querem premiar essas pessoas que estão infringindo a lei, que são ladrões de terra, e querem tornar isso uma coisa mais fácil e dentro da regularidade, né? Esse projeto de lei ele deveria ser pensado para os pequenos produtores, para os povos originários, para assentamentos quilombolas, etc. E para quem ele é de fato, ele é para grandes agentes do agronegócio, né? E com isso a gente tem várias consequências, porque nós somos um país que ele tem muitos problemas socioambientais, que são gravíssimos, dentre eles, como consequência de passar um projeto de lei nesse sentido, dessa forma, do jeito que está no seu texto. Ele amplia o conflito de terra, que já é um problema muito grande no nosso país. Eu trouxe um dado para vocês, que vocês podem pesquisar, vocês podem conferir lá na Agência Brasil, que foi um levantamento que a Comissão da Pastoral da Terra, o CPT, ele fez um levantamento e, segundo o relatório, no ano passado houve um recorde em disputas por terra, desde que os casos passaram a ser reportados pela entidade em 1985. Em 2019, foram contabilizadas 1.254 ocorrências. A média foi de 5 casos por dia. De acordo com a organização, a disputa por terra impactaram a vida de 8.059 pessoas e 859 mil pessoas, desculpa. E está lá no site da Agência Brasil, né? E fora isso, a gente também tem o problema do desmatamento, que o desmatamento na Amazônia, em abril desse ano, teve um aumento de 171%, né, em comparação com abril do ano passado. E o Marcelo Ramos, ele mente
dizendo que isso não vai ter nenhum tipo de consequência ruim e que tem várias ferramentas de fiscalização e de controle disso, porque a gente sabe que não é verdade. Tentando trazer para vocês uma visão mais próxima do que está acontecendo, a gente convidou a Karen para falar um pouco sobre como está acontecendo, como a situação está se desenvolvendo na região dela. E eu convido agora a Karen para dar essa visão para a gente, né? Falar um pouco sobre isso. Boa noite, pessoal. Bom, eu sou aqui do estado do Amapá. Se vocês não conhecem, às vezes isso acontece. Fica bem na divisa com o Pará, é o estado mais ao norte do Brasil. E ele é conhecido como a última fronteira para a grilagem, para o desmatamento, já que é o mais distante do sul do Brasil, né? O considerado Brasil real. Tem até um documentário do Greenpeace que fala sobre o Amapá. O título é assim, Amapá, no olho do furacão do agronegócio, tentando mostrar essa confluência que tem entre a influência política aqui das pessoas do nosso estado, dos políticos, tomadores de decisão, como é o atual presidente da Casa dos Senadores, o Davi Alcolumbre, que logo mais eu vou falar como ele enriqueceu através da grilagem e da devastação de terra no Amapá. E falando sobre os outros grileiros e as outras disputas de terra que acontecem nessa disputa do nosso cerrado. O Greenpeace também tem um relatório que se chama Matopiba, que vai falar das regiões que têm predominantemente cerrado como seu bioma principal e exatamente por esse mesmo motivo acabam recebendo mais disputa de terra. Como aqui no meu estado a gente tem confluência entre alguns biomas, o cerrado é um deles, mas não somente nele é devastado, a área de floresta amazônica também, como eu vou mostrar logo em seguida. E nesse relatório, o Greenpeace mostra a região de Maranhão, Piauí, Tocantins e Bahia, Matopiba, que são as regiões mais afetadas pela passagem da boiada, como disse o nosso, infelizmente, ministro Ricardo Salles, e que está acontecendo uma devastação de terra que está ocasionando e piorando a emergência climática pela qual a gente está vivendo. Então, eu trouxe alguns dados para vocês de um zine que eu e a Isabela Figueiredo, que é outra voluntária daqui do meu estado, do Amapá, estamos fazendo para ajudar a população e todo o Brasil, todo mundo, a entender o que a gente está passando aqui e por que é importante a gente pressionar os deputados, os tomadores de decisão, a votarem não para essa lei. Ela não representa de forma alguma o que, pelo menos, o povo amapaense tem pensado e tem discutido sobre o futuro do nosso estado, como sendo um dos estados mais preservados do mundo na questão das florestas, do meio ambiente e das suas águas. A gente aposta muito mais numa economia voltada ao agroextrativismo e na sustentabilidade real da sobrevivência das famílias, das pessoas que sobrevivem, da terra, da floresta, de uma forma respeitosa e ecológica, e não uma simples retirada de forma linear, como se nosso planeta fosse obrigado a atender todas as nossas demandas sem um olhar posterior a isso, né? Já que nós vivemos um ciclo e parece que isso ainda não chegou, muito pelo contrário, né? Agora está querendo se entender que nós só vamos para frente ou algo relacionado a essa planície. Então, gostaria de compartilhar minha tela com vocês para mostrar um pouquinho sobre esse trabalho que a gente está construindo e logo mais todo mundo vai poder ter acesso. Vou compartilhar com a Kathleen, quem for voluntário vai receber logo e quem quiser ver também a gente vai publicar nas nossas redes pelo Instagram do Greenpeace Macapá. Então, grilagem de terra. Como é que ela acontece? Depois de invadir a terra, o grileiro falsifica o documento, leva a um cartório
parceiro que concede o título de terra sem checar as informações e com o título em mãos, o submete à Receita Federal e ao Instituto de Terras da União, que geralmente fornece o título sem muita burocracia. Bom, essa parte é importante comentar porque, assim, como essa problemática está tendo bastante ênfase aqui no meu estado, por nós sermos um grupo que trabalha com as questões socioambientais, a gente começou a se atentar a isso, trabalhar isso com a população, mas a gente começou também a receber pedidos de ajuda de pessoas que estão sendo expulsas das suas terras, que querem visibilizar essa problemática, que estão pedindo a nossa ajuda para tornar mundial o que está acontecendo aqui no nosso estado. Que muitas vezes, e assim, é relatado na cara dura, acontece de as famílias estarem há décadas. Tem uma reportagem do Fantástico mostrando essa disputa na região da Amazônia, e aí ele mostra a região do Amapá, que tem um senhor, o senhor Barata, que eles mostram a família dele. Ele chegou no Amapá na década de 70, e ele tem todos os documentos comprovando que ele é dele. Porém, com a admissão do Cadastro Ambiental Rural em 2012, as coisas mudaram. Não basta ter esse documento de comprovação de terra, você tem que fazer um cadastro online para provar, através de georreferenciamento por satélite, onde é que está a sua área. E é através disso, que era para ser um mecanismo de combate a essa disputa e esse roubo de terras da União, e uma forma de tentar barrar o desmatamento, ele está se tornando exatamente o contrário, né? Porque exatamente ele é uma burocracia federal que agora está sendo utilizada a favor deles, não mais a favor das pessoas que não estão nesse meio de tomada de decisão. E aconteceu que o seu Barata está quase sendo expulso da terra dele, porque um grileiro da região cadastrou várias terras e sobrepôs o cadastro ambiental rural, que é feito online, não dá para ser feito de outro jeito, sobre a terra do seu Barata, que já está morando lá há décadas, tem uma família construída lá, vive de plantação lá. Não são plantações grandes, ele faz várias plantações, policultura de alimentos diferentes, não faz monocultura como são os grandes agricultores não, né? Agropecuários, e ele está quase sendo expulso de lá por causa dessa sobreposição de terra. E é exatamente nesse ponto que fala essa parte do texto que eu li. A burocracia, muito das pessoas que vieram denunciar e pedir ajuda para mim, falaram que, olha, quando sou eu que vou lá no Ministério Público, na Polícia Federal, levar os meus documentos, eles praticamente me ignoram, eles não veem o que está acontecendo comigo. Mas quando é os outros, quando é os empresários, vão lá cheio de dinheiro, engravatado, sabe dos bons modos, sabe se portar da forma que são os civilizados, eles concedem rapidinho. Tanto é que ele conseguiu a posse, assim, georreferenciada daquela terra, porque você precisa primeiro fazer no CAR e depois legalizar ela em, não sei a parte jurídica, mas aí você tem que ter uma assinatura e tal. E ele conseguiu ter isso sobre a terra do seu Barata. Então, é uma história muito triste. Passou no Fantástico no final do ano de 2018. Eu baixei esse vídeo, eu posso compartilhar com a Kathleen para ela mostrar para vocês, numa pasta direitinho. Gente, cada coisa triste que está acontecendo, que a gente não... Assim, é devastador, porque o nosso estado ele tem tudo para ser um exemplo para o mundo inteiro. A capacidade de geração de energia na linha do Equador, ela é, assim, absurda. A quantidade de biodiversidade que a gente tem no trópico, exatamente por essa recepção de luz solar, é absurda, é uma coisa, assim, magnífica, é uma explosão, tudo é uma explosão aqui. E é muito, assim como tudo, né, que acontece aqui, é muito triste essas situações que acontecem. E aí eu também tenho outro relato para
trazer sobre uma empresa que se chama Ancel, que na década de 70, quando a gente estava vivendo numa ditadura militar e houve as tentativas e, assim, não tentativas, né, mas houve os projetos de de grandes empreendimentos na Amazônia, esse foi um deles, onde os militares distribuíram algumas terras em leilões e cada empresa poderia disputar um pedaço, um lote de terra que eles tinham separado 10. Desses 10, 6, uma só empresa recebeu. Através de quê? Dessas falcatruas, de fazer cadastro em empresas falsas, laranjas, e assim ela acabou tendo influência e sendo dona de quase, assim, grande parte do Estado. E essa empresa hoje, ela é acusada de vários crimes ambientais. Ela faz produção de celulose e ela é uma das empresas que mais desgasta o nosso solo. Aqui a gente tem as chamadas florestas de eucalipto, mas isso não é uma floresta, porque foi a empresa que desmatou e plantou um monte de eucalipto. Muitas vezes para tirar, para fazer celulose, e outras vezes para mostrar para a população que não está desmatando a nossa floresta, que está, sim, mantendo, né, como se fosse um ciclo regulado. Mas não é isso. O eucalipto é uma árvore que deixa muito pobre o solo. Então, se você plantar altas dimensões de eucalipto, o solo vai empobrecer muito e toda a região vai ficar muito fraca. Não é assim que se faz um negócio sustentável e de retorno para a população, como ela se diz ser essa empresa. Ela traz muito mais prejuízos, inclusive, na década de 80, ela foi responsável por 32% do déficit exterior do Brasil. De tantas dívidas que ela teve, ela acabou sendo vendida para asiáticos que agora são esses que estão pressionando o seu barata a praticamente sair da terra dele. Nessa reportagem do Fantástico, que espero que vocês consigam assistir, também mostra que outras famílias, não só o seu barata, assim, ele ainda está numa distância segura, mas outras famílias que viviam numa espécie de vila dentro da floresta, áreas de assentamento, na verdade, não era dentro da floresta, áreas de assentamento, viviam das suas plantações, tiveram essas casas demolidas por tratores, queimadas por grileiros, por fazendeiros. Gente, isso é de cortar o coração. As pessoas estão lá sobrevivendo da terra, fazendo tudo respeitosamente, num ciclo completo. Aí vai lá um grileiro com sua ganância e expulsa as pessoas de lá. Tem relato disso, e tem relato também do grileiro dizendo que ele foi lá e que se for preciso, ele vai de novo. Ele mostrou o rosto dele. Foram 2 homens que foram entrevistados. Assim, é um absurdo, porque como é que um homem desse aparece em mídia nacional falando que fez isso, se precisar vai de novo, inclusive que ele estava acompanhado de homens armados, que, assim, eles relatam a história. A família relata o seguinte: eu estava dormindo, a minha mulher estava na sala, alguma coisa assim, era 1h30 da manhã, quando eles começaram a gritar e passar o trator. Eles passaram um trator por cima da casa das pessoas. Não tem como viver com isso, assim. Só fazendo esse zine, me deu vontade de fazer tanta coisa, de realmente parar essa empresa, porque ela é uma das maiores, ainda muito influente. O diretor dessa empresa também foi entrevistado, e, assim, ele, na maior cara de pau, fala que quem tá invadindo aquela terra é o seu barata, né? Que eu estava falando inicialmente, que é uma pessoa que já está há anos lá, e, assim, é revoltante demais. Então, deixa eu mostrar alguns outros dados para vocês que também comprovam essas informações que eu estou trazendo sobre o cadastro ambiental rural, que os grileiros vão lá, fazem o cadastro pela internet, que é uma coisa que não é comum nas áreas mais afastadas da cidade, inclusive aqui no centro, na chamada capital do estado do Amapá, a Macapá, a internet não é estável.
alvará, quem dirá nas áreas mais afastadas. Às vezes não pega telefone também. Então, assim, a gente vive num modus operandi um pouco diferente. E isso prejudica muito quem está vivendo da floresta, quem preserva os saberes e os conhecimentos ancestrais. E eles acabam sendo muito ameaçados e morrendo, dando a sua vida pela floresta, né? E aí eu quero mostrar para vocês, vou compartilhar aqui de novo. Só um momentinho. Quero mostrar o dado também da CPT, que a Kathleen comentou. Eu vou mostrar outro dado da CPT do Amapá, que ela fez no final do ano passado. Esse aqui, a gente ainda está trabalhando nele, então vou passar rapidinho. E esse daqui, ó. O que a CPT do Amapá conclui? Essas áreas que vocês estão vendo coloridinha aqui é a área da Floresta Estadual do Amapá, a Flota. E todas essas áreas essas linhas pretinhas, quadriculadinhas, elas são áreas que foram cadastradas através do georreferenciamento, né, que sobrepuseram a área da flota. Ou seja, parece, nossa, essa pessoa é muito idiota, porque ela fez o cadastro dela errado, ela fez em cima de um negócio. Mas não, porque o governo diz que se você está utilizando a terra, como a Kathleen falou mesmo, se está sendo uma posse mansa e produtiva, você pode ficar lá. É isso que o Bolsonaro quer permitir agora. Sendo que isso é uma unidade de conservação, não pode ser habitada dessa forma. Na lei está dizendo que as unidades de conservação, elas apenas, somente, podem ser utilizadas para agroextrativismo e subsistência das populações que já moram lá dentro. Não é população, não é poceiro que mora lá dentro, terras indígenas que existem lá dentro, terras quilombolas, práticas que não são dessa forma que o presidente está falando, né? Parecido com poceiros de terra. Não, eles estão nessa época muito antes da unidade de conservação ser feita, inclusive. E foi esse um dos motivos para ela ser feita e ela ser protegida, para proteger também as pessoas que estão morando lá dentro, porque uma não coexiste sem a outra. Sem os conhecimentos, o cuidado, a tradição que carregam esses povos da floresta, não tem a sobrevivência dessa terra, porque todos nós somos um, né? A gente está sobrevivendo dela e ela a gente também ajuda ela a sobreviver, porque se a gente largar de mão, eles vão desmatar tudo, não vai sobrar nada para os nossos filhos, para ninguém, logo menos. Isso é, assim, no estalar de dedos. Se fosse hoje, se não fosse a pandemia, muito provável. Olha, como muita coisa está mudando agora por causa da pandemia, muita coisa poderia mudar também para esse lado. Poderia já ter invadido várias terras indígenas, como está acontecendo desde que o Bolsonaro entrou nessa cadeira de presidente da República, como a Kathleen falou, né? A CPT, no ano passado, registrou muito mais o recorde de denúncias do que ela já tinha registrado desde a sua criação. Então, a gente está vivendo um novo momento que é preciso ter os olhos arregalados e as mãos, assim, prontas para trazer uma mudança necessária. Porque se não for assim, a gente está polarizado. Se a gente não fizer força contrária, a gente vai ser levado pela maré. E a gente já está assim, ó, há bastante tempo. A gente tem que se despertar. E aí, qual é a conclusão que faz a CPT? Que dessas 1.124 áreas referenciadas da flota, correspondendo a 828.740.096 hectares, 36% do território da flota e seus 2,3 milhões de hectares são o que está sendo registrado online ilegalmente, ou seja,
Dessa área total aqui, de 2 milhões de hectares, 2 milhões e 300, 878 milhões estão com cadastro ambiental. Ou seja, 36% da frota está sendo cadastrada irregularmente, e se essa PL passar, essas pessoas vão começar a devastar e a destruir dentro da unidade de conservação, que é uma das maiores unidades de conservação que a gente tem no nosso estado, que é considerado, assim, um dos maiores, assim, ele é considerado o estado mais preservado do mundo, né? E também é importante falar que esqueci. Mas olha, quero passar para o próximo tópico, que é como a influência política está ameaçando as terras do Amapá e também a presença da PL. Vocês podem ver aqui essa manchete que a gente colocou, Intercept Brasil, essa reportagem é do ano passado, né? Como a família Alcolumbre enriqueceu com a grilagem e a devastação no Amapá. A família, que agora é encabeçada pelo senador Davi, também se destaca pelo sucesso na especulação imobiliária na região. A especialidade é grilagem de terras públicas. Como mostram os processos judiciais citados lá na reportagem, aos quais o Intercept teve acesso, desde a apropriação de terrenos do Departamento Nacional de Infraestruturas e Transporte até a compra de áreas já griladas por multinacionais agora em disputa. Então, já não basta, na época da ditadura, haver essa grilagem e utilização antidemocrática da terra, né, impondo grandes empreendimentos, visando algum tipo de solução capitalista que não dialoga com os saberes daqui, com os povos que viviam aqui. Ele é uma coisa que acontece desde antes do Estado se tornar um Estado, de fato, desde antes dessa região se tornar um Estado, porque não sei se aqui a gente está com o pessoal de Belém, eu acho que sim, mas antes do Amapá se tornar Amapá, a gente era parte do Estado do Pará, era tudo uma região chamada Grão-Pará. Então, quando isso se separou, foi que começaram a vir investidas também de empresas internacionais, como o Projeto Jari. Eu vou citar também, que ficou não só no Amapá, mas também no Pará. E aqui outra reportagem importante do Ministério Público Federal. O que ele diz? Conjunto do Ministério Público Federal e a Polícia Federal visa esclarecer influência política em grilagem de terras no Amapá, que um dos indícios essa interferência do Davi Alcolumbre e Vinícius Gurgel, várias outras personalidades aí que estão na cara, que são empresários que estão tirando vantagem dos seus cargos políticos para grilar terra no Estado. MPF, outra manchete MPF apresenta nova denúncia sobre concessão irregular de terras na floresta estadual do Amapá. Então, assim, não é só CPT falando, não é só Greenpeace falando, é Ministério Público Federal denunciando todos os dias. Inclusive, na reportagem do Greenpeace mostra as pessoas denunciando, tem matérias lá, na reportagem do Fantástico também. E essa aqui é a reportagem do Fantástico. Nessa reportagem, aparece uma conversa por telefone de um funcionário do IMAP, que é o Instituto... Gente, esqueci o que é o IMAP, mas milhares de quilômetros de terras férteis na Amazônia são disputadas na justiça e na força. Assim vocês vão ver lá o que é tudinho isso que eu estou falando e vão ouvir essa conversa, que é um funcionário de uma secretaria não, de uma instituição que regulariza essa doação e venda de terras para um fazendeiro que se dizia ser do Mato Grosso do Sul, que estava tentando comprar. E ele falava nitidamente a palavra propina, que a venda da terra dele não ia sair se não fosse por propina. Que já é uma coisa errada ele vender para uma pessoa que não mora aqui no estado, que essa é a única condição para esse estilo de regularização fundiária que eles estão querendo fingir que estão fazendo, né?
E uma coisa que chocou a gente foi isso aqui, ó. Sustenta o Ministério Público Federal que terras da União foram irregularmente ocupadas e matriculadas em nome da empresa Ancel, por meio da falsificação de títulos supostamente emitidos pelo INCRA-AP, que é o Instituto, né, de Colonização. Então, além da gente já ter pessoas disputando essas áreas, a gente tem empresas gigantes, megalomaníacas, de assim, décadas atrás, que estão nessa disputa e que continuam, e se a gente largar de mão, elas vão conseguir ocupar esses espaços. E aqui é uma imagem de uma usina, né, termoelétrica de 50 megawatts flutuantes, que foi projetada no Japão e foi trazida até aqui, o estado do Amapá. Outras também foram para o estado do Pará. E assim começou essa fábrica de celulose aqui no estado na década de... Aqui diz? Não, mas foi na década de 70. E deixa eu ver o que mais eu posso mostrar para vocês. Nessa região... Deixa eu ver como é que tá o meu tempo, né, na verdade. Como é que tá o meu tempo, Kathleen? Eu só tenho mais uma pontuação que é assim, além da grilagem de terra, eu acho que as pessoas que estão aqui online devem, dentro do assunto, que quando em 2015, ou foi 2016, o presidente em exercício Michel Temer tentou abrir a renca, houve uma comoção mundial, né, que começou com a Gisele Bündchen e tudo mais, falando que isso era inadmissível, e muito parecido com isso pode acontecer se essa PL for aprovada dentro das áreas de floresta, que é o seguinte, a regularização da grilagem dentro de terras indígenas, dentro das áreas de conservação da cultura quilombola, dos ribeirinhos, e não é só o problema da retirada do minério do solo, da contaminação da água, todo o problema de saúde também que gera para as pessoas, o barulho, a perturbação, isso tudo parece ser coisa assim, vale a pena por causa do desenvolvimento, né? Mas são quantitativos que ainda não são mensurados, mas eu acredito que nessa nova realidade que a gente vai estar vivendo, atual Covid, pós-Covid, a gente vai começar a mensurar os nossos sentimentos, nossos desejos, nosso futuro desejável, né? Para que assim a gente possa mensurar coisas realmente significantes para a gente, como a felicidade, como a saudade, e não como através de números, né? Mas através de algum outro tipo de noção que a gente vai criar junto, para também fazer valer, pesar nessa balança da conservação versus desenvolvimento, que é uma coisa assim que para mim não existe, essa dicotomia, como diria Descartes, né? Então, um problema que acontece não é só a grilagem de terra, o roubo, o desmatamento, a queimada, que por si só já é um absurdo, né? Expulsar as pessoas das suas terras, as famílias das suas casas, mas também tem um problema muito, muito grave, que é o garimpo ilegal. E aqui a gente também está passando por isso. Assim, a Amazônia é dita como um lugar preservado, mas a gente passa por tanta coisa, é muita luta para tentar manter o que a gente tem, porque para tentar tirar é todo o tempo, é todo mundo que tenta. Então, queria mostrar para vocês também alguns registros que a gente tem de garimpos ilegais, até garimpos legais aqui no nosso estado, como dissonância desse projeto capitalista de desenvolvimento que mata a natureza, né? Então, o que é o garimpo legal? É a exploração, extração manual ou mecanizada, sem registro de substância mineral valiosa, como ouro, pedras preciosas, manganês, nióbio, etc. Então, essa aqui é uma imagem de um garimpo daqui, que se chama o Garimpo do Lourenço, e aqui um garimpo ilegal em Tartarugalzinho. Essa é a área vista de cima do garimpo, para vocês verem o quanto que ele devasta a região, tanto com desmatamento, quanto com os resíduos
água, contaminação do solo, dos peixes, da alimentação. E quem está em torno, não só próximo, vai sofrer as consequências. Não só quem está próximo, né, como eu disse, mas quem está no mesmo estado, no mesmo país, vai sofrer as consequências. Nós não estamos delimitados através das limitações estaduais, jurídicas, espaciais. Não, a gente está conectado com algo muito maior. E a gente precisa acessar essa verdade logo, para que a gente consiga viver em harmonia com todas as pessoas que aqui vieram para viver dessa terra, né? E não viver nessa guerra que a gente está passando. E aqui a gente tem uma imagem dos indígenas passando por dentro de uma área de garimpo, né? Que são povos Munduruku. E, assim, muito importante ressaltar aquilo que a Kathleen falou sobre Caramba, me fugiu. Ela falou mesmo? Gente, eu sou muito assim, desculpa. Mas, sim, vou continuar o meu raciocínio que eu estava aqui falando, então. O que eu queria mostrar é as áreas de garimpo, né? Então, esse aqui é um lago que se chama Lagoa Azul, popularmente chamado. Ele fica na Serra do Navio. Como vocês já podem perceber, né, o nome Serra já vem de um histórico aí de grilagem e é ilegal. E, assim, as pessoas aqui no meu estado, por falta de conhecimento, de informação, de divulgação adequada também, eles acabam muitos indo até essa região desse lago, parece que é bem bonito, tomar banho, fazer recreação. Mas acontece que fizeram estudos nesse lago, essas pessoas aqui, que estão citadas aqui embaixo, fizeram um estudo e demonstraram que a quantidade de manganês e de... Eu não sei qual é esse daqui. Lítio? Deixa eu ver. E níquel estão muito acima do considerado saudável, segundo o CONAMA. Então, assim, uma coisa que pode parecer muito bonita para a gente, porque a gente aqui, a gente vive de água doce, né? A gente vive de águas turvas. Então, quando tem água azul aqui, a gente acha especial, a gente acha diferente. Então, as pessoas acabam... isso acaba chamando a atenção das pessoas e elas acabam se contaminando nessa água, sem a informação, porque quem contaminou esse solo, adivinha? Uma empresa de mineração, se chama Ecome. E olha só, o governo do estado do Amapá acusou a Ecome de contaminar com arsênio, que é uma substância altamente tóxica, por causar câncer e até a morte, um vilarejo de pescadores que moram em palafitas no Rio Amazonas. O material teria se desprendido do manganês extraído na Serra do Navio, ou seja, nesse lugar, onde está esse lago, durante o processo de purificação. E um relato do Josequias Antônio da Silva, que é um líder comunitário da Vila Pesqueira. Estão morrendo crianças e os próprios adultos, mas ninguém vem informar a gente de nada. A população continua nadando no rio e comendo camarão, que é uma das vias também de contaminação por mercúrio, que é utilizado para separação, aquele tipo de purificação, entre aspas, do ouro. Aquela empresa que eu estava mostrando para vocês, que veio para cá na época da ditadura militar, que trouxe aquela usina gigantesca, foi também a que está causando ainda muitos danos hoje. Deixa eu ver o que ainda posso comentar. Desculpa. Não, é que eu poderia ler alguns comentários enquanto tu vai olhando aí? Sim, pode. Sim, pode. Desculpa te interromper, porque tu disse que estava pensando. Bom, eu quero só mandar um abraço pro pessoal que está assistindo a gente, né? Primeiro, se vocês tiverem alguma pergunta, vocês podem mandar que a gente vai tentar responder, se der tempo ainda, que a gente está com
tempo curto. Mas mandar um abraço para o pessoal da Biblioteca Comunitária, para o pessoal do Greenpeace Belém, o Huberto Jardim, o Paulo Ricardo, o Marcos, o Léo, a Lúcia, a Bárbara e a Amanda Nuit, que são daqui do grupo local de Fortaleza, para o pessoal do Greenpeace Salvador, para a Joyce do Greenpeace Recife, para a Isabela, para a Karine Araújo e para a Tawane Nascimento. Lê alguns comentários aqui também. A Vitória Ricarte escreveu que são muitas informações importantes, situação muito triste de muitas pessoas, como o senhor Barata, verdade. Assim me descreveu um absurdo atrás do outro, né? É verdade, um absurdo atrás do outro. Novamente, se vocês tiverem alguma pergunta, vocês podem mandar que a gente vai tentar responder, tá bom? E, Karen, você pode concluir? Pode concluir o assunto aí? Posso, gente, desculpa, é que é tanta coisa, mas muito obrigada de verdade pela participação, pela paciência e pelo interesse de todos vocês. É uma questão muito importante, a gente está tentando sair desse caos que a gente está vivendo, é muita coisa mesmo, e a gente tentar sair um pouco disso, mais com uma proposta de contribuir, né, para o nosso planeta, para a sociedade, pode fazer a gente se sentir um pouco mais sentir que está contribuindo mais, né? Já que está todo mundo tão ansioso, tão preocupado. Assim, eu agradeço muito, eu espero aqui com esse encontro ter tocado vocês de alguma forma, mostrado que essa questão da PL é muito grave, é muito extensa, é de muitos anos, não tem porque isso que eu queria falar. A Kathleen falou que não tinha por que estar votando isso agora, e exatamente, até o Ministério Público Federal emitiu uma nota gigantesca falando que não tem justificativa nenhuma, é inconstitucional ser votada na época da medida provisória, porque medida provisória é uma coisa que tem que ser urgente, né? E esse é o problema principal do Brasil, desde que o Brasil se tornou Brasil, né? Desde que ele foi tirado dos indígenas. Então, não tem porquê, no momento de pandemia, a gente estar falando sobre isso. Mas, como nós somos brasileiros, nós nunca paramos de ser atacados, nós somos também muito fortes e a gente vai conseguir realizar uma mobilização online que choque, que toque e que mude a nossa realidade para melhor, para favorecer quem sempre esteve ao lado das florestas. Então, da Amazônia, um beijo muito úmido para todos e vamos juntos, a gente vai conseguir. Eu não sei nem o que falar depois disso, eu realmente estou aqui me sentindo muito tocada. Como a Karen falou, esse tema é um tema muito extenso, ele é muito complexo e dificilmente a gente conseguiria, em uma hora, adentrar em todos os subtópicos que seriam necessários para a gente desenvolver um debate amplo aqui nessa live, né? Mas tem algumas coisas que a gente tem que falar, que é como a gente pode se mobilizar sobre isso, né? A gente tem que fazer essa pressão, a gente tem que cobrar as pessoas de influência. A medida provisória, ela caducou, o projeto de lei, ela foi tirada de pauta, mas a qualquer momento ela pode surgir de novo, e a gente tem que pensar que isso é uma coisa, esse é um movimento da parte ruralista, um movimento desumano, quer dizer, nós temos mais de 400 mil pessoas confirmadas que estão infectadas por Covid, nós temos mais de 25 mil mortos aqui no Brasil, por causa da Covid, e é um pouco, na verdade, muito, muito intenso você pensar sobre isso e, ao mesmo tempo, você querer usar isso como uma desculpa para colocar uma agenda de destruição ambiental. O que a gente precisa fazer é pressionar, e isso tem dado efeito. Isso tem mostrado que faz sim a diferença, quer dizer, 41 empresas, inclusive internacionais, mandaram uma carta, né, para os deputados, cobrando uma posição contra esse movimento. E é por isso que a gente não pode levar isso para frente, porque esse não é o momento. Não é que os ambientalistas não queiram discutir o assunto. Nós queremos, é necessário, mas não nesse momento.
e não dessa forma, de uma forma que eles não estão escutando a todos, né? E é isso, a gente espera que que isso possa ser debatido em um momento mais propício, com o envolvimento de todos os setores da sociedade, né? E não de uma forma tão apressada. A Isabela escreveu que as terras do Amapá seguem contaminadas por arsênio. Olha só que triste, né? É revoltante. E, bom, a gente não teve muito tempo, como eu disse, a gente está com um tempo bem curto, né? Mas nós não vamos poder responder perguntas agora, mas eu quero deixar alguns abraços finais para Raia Teixeira, a Tanara Andrade, Wendel Menezes, e queria pedir encarecidamente que vocês seguissem os arrobas do Greenpeace Fortaleza, do grupo de voluntários do Greenpeace Fortaleza e do grupo de voluntários do Greenpeace Macapá. Uma coisinha, o Evandro ele não pôde estar com a gente hoje, né? Infelizmente, ele teve um probleminha, mas eu creio que foi muito produtivo mesmo assim. E, bom, para finalizar, eu gostaria de fazer um apelo a quem está assistindo a gente, que porventura for assistir a gente no YouTube, porque nossas lives elas são disponibilizadas lá, que vocês façam essa pressão, que vocês cobrem das pessoas de influência, artistas. Muitos artistas já têm se manifestado sobre isso, e é muito importante que a gente tenha pessoas que são públicas falando sobre isso. Recentemente, vários cantores, atores, né, eles divulgaram o seu protesto acerca dessa situação. E eu quero também convidar vocês para assistir a próxima live aqui do Greenpeace Fortaleza, que ela vai acontecer na próxima quarta-feira, às 8h30, e o tema ele vai ser informado sábado, tá? É isso, acompanhe as nossas redes, de todos os Greenpeaces locais do Brasil inteiro, do Greenpeace Brasil, do Greenpeace Internacional, e de todas as outras instituições que fazem esse trabalho de acompanhamento e de pressão no governo e nas grandes empresas, tá bom? É isso, eu espero que vocês tenham gostado. Qualquer coisa, mandem uma mensagem lá pra gente no Instagram, que a gente vai estar respondendo, tá bom? Muito obrigada, boa noite, e diga não à pele da grilagem. Valeu. Olá. Olá.